Graça e paz do Senhor Jesus aos amados. Uma boa noite para os irmãos que já estão aqui. Que bênção! Que sexta-feira boa, né? Que dia maravilhoso que o Senhor nos deu. Tempinho chuvoso, tá fresquinho. Tudo que Deus faz é bom, né? E que bom que nós estamos aqui mais uma vez reunidos no nome do Senhor para glorificar o nome dele. Eu já queria cumprimentar você, irmão Wilson, a paz do Senhor, meu querido. Irmão Lau, boa noite, graça e paz. Graça e paz. Irmão Josué Henrique, boa noite. Boa noite, irmã Fátima. Irmã Fátima Furriel, boa noite. Diaconisa Palmira, boa noite. A paz. Aleluia. Que bom, querido, que você já chegou para nós nos reunirmos aqui no nome do Senhor. É muito bom, é maravilhoso, é tremendo a gente poder estarmos reunidos, né, para tratarmos das coisas que são do reino, das coisas celestiais. E quem somos nós, né? Quem somos nós para estarmos assim lidando com as coisas de Deus? Mas Deus, por sua misericórdia, Ele tem nos abençoado. E por isso nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E que, como tem sido durante toda a semana, desde terça-feira, a palavra do pastor Lélio, e depois na quarta-feira teve uma troca, na quarta-feira foi o estudo bíblico do irmão Gleidson, né? Um estudo maravilhoso, edificante, e na sequência a gente acabou não tendo ontem a palavra do pastor por conta de problemas técnicos e tudo mais, mas nós desejamos que a graça que o Senhor tem derramado sobre todos esses tempos que nós temos compartilhado a live, e que os nossos pastores, os nossos irmãos Wagner, Gleidson, Amanda, na consagração pela manhã, Deus tem abençoado, que seja mais uma noite de bênção. A paz do Senhor, tia Lúcia, irmã Cátia Evaristo, a paz, a paz. Oi, Gleidson, boa noite, a paz. Então que Deus possa nos abençoar nesse encontro, amém? Que Deus possa falar poderosamente ao meu e ao teu coração. Não aquilo que a gente quer ouvir. Porque às vezes a gente vem para a presença de Deus com a motivação errada, querido. A gente vem como se a gente estivesse vindo buscar alguma coisa. Quem vai buscar alguma coisa sabe o que quer buscar. A gente precisa entrar na presença do Senhor para receber aquilo que Ele tem para nós. Amém? Então que o Senhor derrame sobre a tua vida, sobre a minha vida, aquilo que Ele tem preparado para nós nesta noite. Né? E que seja uma noite de renovo, uma noite de bênção, pela palavra, só pela palavra, porque a palavra de Deus é quem tem poder para isso. Eu e você, nós somos homem, natureza humana, nós não temos esse poder, mas louvamos a Deus porque Ele nos dá a sua palavra, e a sua palavra tem poder, amém? Você crê nisso? A palavra dele tem poder para mudar em nós tudo aquilo que precisa ser mudado. Então, na autoridade da palavra, nós vamos entrar na presença do Senhor nessa hora. E eu queria já orar contigo. Eu queria orar por você, orar com você, para que o Senhor abençoe esse tempo em que nós vamos estar juntos, né? E que o nome do Senhor seja glorificado nas nossas vidas, né? Boa noite, Nata, tudo bom, minha irmã? Irmã Edelce, a paz, boa noite a todos. Vamos orar? Se você pode, onde você está na sua casa, ou onde você está nesse momento, se você puder fechar os teus olhos e curvar a tua cabeça, vamos falar com Deus. Paizinho querido, nós louvamos o teu nome e te bendizemos porque o Senhor é bom demais conosco. A tua graça, a tua misericórdia estão sempre nos acompanhando, e nós sentimos em todo o tempo a tua presença sobre nós. Muito obrigado, Pai, porque
de maneira assombrosa. O Senhor tem nos abençoado todos os dias com o fôlego de vida, com a tua presença, com graça, com bênção, com milagres, e nós louvamos o teu nome porque tudo que o Senhor faz é bom. Pai, nós agora desejamos que o Senhor venha sobre nossa vida com teu poder, com a tua autoridade, com todos os teus atributos, ó Pai amado, e fale ao nosso coração poderosamente, a mim e aos meus irmãos, que a tua graça nos alcance, que alcancemos favor aos teus olhos e o Senhor nos abençoe com a tua palavra. Eu peço que o Senhor mova no coração dos meus irmãos a tua palavra conforme o Senhor moveu no meu. E desejamos, ó Pai amado, que esse encontro seja um encontro que traga para nós renovo, que traga para nós aquilo que o Senhor tem preparado. Abrimos o nosso coração para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém e amém. Amados, eu queria compartilhar com os irmãos algumas experiências que eu tenho tido da parte de Deus, e não porque a gente mereça ou porque a gente fez alguma coisa para merecer alguma coisa, muito pelo contrário. Não existe nada que eu e você façamos e que possa agregar a Deus um favor para nós. Muito pelo contrário, Deus já derramou todo o seu amor. Tudo que ele faz é no superlativo, ele dá o seu amor deliberadamente, ele nos abençoa abundantemente, ele tem feito tudo nas nossas vidas de forma maravilhosa. Então não há uma vírgula, algo que nós possamos acrescentar no favor de Deus para conosco, porque ele já derramou todo o seu favor para nós. Mas eu tenho experimentado esses dias algumas experiências com Deus que, de fato, eu tenho sentido a minha vida espiritual mudando, eu tenho sentido a minha vida profissional mudando, eu tenho sentido a minha vida de uma forma bem completa sendo mudada pelo Senhor, pelo simples fato ou pelo extraordinário fato de eu ter feito um trato com Deus. Alguns dias atrás eu falei com Deus que eu precisava de mais de Deus na minha vida. Eu falava: Senhor, eu quero mais. Eu sei que o Senhor tem mais para mim, é eu que não estou indo buscar. Me mostra onde é que está o caminho, aponta a direção e me dá sabedoria para seguir a tua vontade. Eu quero e eu preciso de mais do Senhor na minha vida. E aconteceram algumas situações, algumas palavras eu recebi, algumas pessoas vieram a mim, aquilo ali era nitidamente Deus falando comigo, que o que eu precisava de mais, de receber a mais de Deus da minha vida, eu alcançaria pela leitura da palavra. E na leitura da palavra, nesse tempo eu recebi um desafio. Eu tenho uma cunhada linda e maravilhosa que mora no Rio Grande do Sul, a esposa do meu irmão. Ela me fez um desafio que ela ia participar junto com meu irmão e alguns irmãos da igreja dela, de ler a Bíblia em 142 dias. Era um tempo recorde e eu falei: eu topo. Eu quero, porque eu pedi para Deus trazer mais dele para minha vida, e Deus usou ela como instrumento para me fazer esse convite, para participar desse desafio que é ler a Bíblia em 142 dias, ininterruptos, todos os dias a gente lendo a palavra de Deus. E aí, o primeiro texto da palavra de Deus que eu li nesse desafio foi o primeiro capítulo da Bíblia que eu li para entrar nesse desafio, foi o Salmo 119. E no Salmo 119, no versículo 20, o salmista ele diz assim: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. E eu falei: Senhor, isso aqui é forte demais. Essa palavra do salmista,
consumida está a minha alma por desejar incessantemente. Isso é poderoso demais, Deus. E quer saber de uma verdade, Senhor? Eu não estou assim. Eu não estou com esse desejo incessante ainda não. E já que o Senhor falou que para eu receber mais do Senhor na minha vida, eu preciso ler mais a palavra, então eu quero que o meu coração seja transformado. Eu quero que o meu coração deseje incessantemente os teus juízos, a tua palavra. E queridos, e Deus ouviu a minha oração. Desse dia para cá, não teve um dia que eu não tenha lido a palavra de Deus. 2 vezes por dia. Deus tem me dado essa graça de... Eu acordo mais cedo, eu trabalho a 10 minutos da minha casa. Eu poderia acordar um pouquinho mais tarde, me arrumar tranquilamente, sair de casa vagarosamente, que eu iria conseguir chegar no meu trabalho. E porque eu tenho a graça, a bênção de poder hoje trabalhar um pouco mais próximo de casa. Mas o Senhor tem me dado um despertamento, eu acordo muito mais cedo. Eu acordo às 6 horas da manhã e eu vou ler a palavra. E isso tem sido maravilhoso, querido. Eu precisava compartilhar isso porque esse desejo que Deus fez gritar no meu coração, de desejar incessantemente a sua palavra, ele veio porque eu orei ao Senhor, eu pedi a Deus. E hoje eu queria compartilhar com você a respeito disso, daquilo que nós pedimos a oração. Qual é a oração que Deus atende? Qual é a oração que Deus responde? Qual é a oração que verdadeiramente o Senhor atenta? Então eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo de número 11. Mateus, capítulo 7, do versículo 7 em diante. Está escrito assim, em Mateus capítulo 7, do versículo 7 ao versículo de número 11. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou, se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus não dará boas coisas aos que lhe pedirem? Só até aqui. E Jesus, ele traz esse sermão para os discípulos que estavam ali reunidos com ele, para todo o povo que estava sentado ouvindo o sermão do monte. E Jesus incita a que eles orem. E é maravilhoso, amados, a gente ver o poder que há na oração. Se eu me pergunta, fazer uma pergunta aqui para vocês, quantos de vocês, meus irmãos, acreditam que a oração tem poder? Queridos, isso é uma pergunta retórica, né? Porque a gente sabe absolutamente que todo mundo vai dizer que sim, eu creio que a oração tem poder. Mas só que na prática, na vivência, a gente percebe que essa não é a grande convicção das pessoas. Porque se de fato nós tivéssemos convicção de que a oração move a mão de Deus, o coração de Deus, que a oração abre portas, a oração estabelece fundamentos, se nós crêssemos verdadeiramente nisso, nós oraríamos mais. A gente oraria muito mais do que a gente ora. E toda vez que você vai orar, me permita fazer uma outra pergunta. Toda vez quando você
E essa não é uma pergunta retórica, né? Não é uma resposta que a gente já sabe, mas quando você vai orar, você sente às vezes a sua mente querendo se dispersar da oração. Você tem que lutar para manter o foco ali na oração. Você sente verdadeiramente durante o tempo da oração alguns ataques, palavras contrárias que vêm dizendo para você que, olha, não vai rolar, isso não vai acontecer, você não merece receber essa bênção, você é muito pecador, Deus não está te ouvindo, a tua oração é em vão. Você recebe esses tipos de ataque enquanto você está orando. É uma verdade triste, mas a maioria das vezes, quando nós recebemos esse tipo de ataque, enquanto nós estamos na prática da oração, ou tentando praticar a oração, porque a oração, queridos, não é apenas fechar os olhos e falar com Deus. A oração é muito mais do que isso. A oração é muito mais do que um ritual. A oração é muito mais do que um compromisso de hora marcada. Eu vou orar porque está na hora de dormir, eu vou orar porque está na hora do almoço, eu vou orar porque eu acordei. É muito mais do que isso. Se você só faz isso com tempo cronometrado, por causa do evento A, por causa do evento B, você ora, está faltando alguma coisa, está faltando um tempero na tua oração. E às vezes, quando nós somos atacados na prática da nossa oração, geralmente quando isso acontece, nós nos deixamos vencer por esses ataques e acabamos não orando como nós deveríamos orar. A Bíblia ela está repleta de pessoas, homens e mulheres que vivenciaram na sua carne, na sua vida, o poder da oração. Milagres aconteceram por causa do poder da oração. Deus, que lá no passado ouviu a oração de Ana, a mãe de Samuel, e curou a sua esterilidade, porque Ana era estéril e por causa disso ela orou de todo o seu coração ao Senhor e Deus a respondeu. O mesmo Deus que respondeu a Ana, ele ainda responde as orações neste tempo, ele ainda faz milagres sim nesse tempo, Deus ainda realiza sinais e prodígios sim por causa da oração, porque Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus Todo-Poderoso. O que mudou foi o nosso jeito de orar. O que mudou foi o nosso comportamento. E se nós, amados, tivermos uma ciência do que é a oração, do poder da oração, essa oração que Jesus incita aos discípulos, aquele povo que estava ali com ele a orar, se nós tivermos ciência do que é a oração, do poder que a oração tem, meus amados, nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus. Eu falo isso sem medo de errar, porque está na Bíblia. Jesus falou que se nós crêssemos, iríamos fazer sinais ainda maiores do que aquele que ele fez, por causa do poder da oração. A gente pode experimentar vitórias pela oração, sim. A gente pode viver milagres pelo poder da oração, sim. Isso é possível àquele que crê. O diabo vai te dizer que não, que isso só aconteceu no passado, que isso é coisa de outrora. Mas a Bíblia e o Espírito Santo de Deus diz que sim, isso é coisa do presente. Isso é para a gente viver agora, para a honra e para a glória do nome do Senhor. A gente pode experimentar o sobrenatural de Deus pela oração. E uma das grandes coisas que acontece quando a gente começa a ter uma vida de oração é uma mudança. A gente pede para Deus mudar um cenário, a gente pede para Deus mudar uma situação, a gente pede para Deus mudar a situação que está difícil demais para nós, mas sabe qual é a primeira mudança que acontece quando a gente começa a orar? É na nossa vida. A primeira mudança não é do cenário externo, é no cenário interno, é aqui dentro. A primeira mudança é promovida de dentro para fora.
Porque à medida que nós oramos mais, a gente está dizendo que estamos confiando mais. Então, enquanto nós estamos orando, existe uma equação matemática acontecendo. Quanto eu mais oro, eu tenho menos de mim e mais de Deus. Quanto mais oro, eu me tiro do centro do trono da minha vida e a coloco nas mãos de Deus. A primeira mudança que acontece quando nós oramos é dentro da gente. É na nossa mente, é no nosso coração. A mudança acontece de dentro para fora. João capítulo 14, versículos 13 e 14, é um texto que ele é tremendo, mas a gente precisa entendê-lo. É um texto que fala sobre oração e a gente precisa entendê-lo um pouco mais na íntegra, nos seus pormenores. João capítulo 14, versículos 13 e 14 diz assim: E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Bom, Jesus disse: E tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, isso eu farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Queridos, é uma promessa tremenda de Jesus. Para nós que somos crentes, que temos a nossa fé depositada nele. À medida que nós crescemos na intimidade com ele, em nossos momentos devocionais, diários, nós conhecemos mais, nós confiamos mais nas suas promessas. E algumas lições que a gente pode tirar dessa promessa maravilhosa que Jesus faz para a igreja. A primeira promessa que nós entendemos é que há poder no nome de Jesus. Tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, o nome poderoso de Jesus. Há poder no nome de Jesus, amém? Esse nome é poderoso. Quando ele afirma em meu nome, ele está dando uma garantia de que o Pai nos ouvirá e responderá. E há duas implicações que existem dentro dessa afirmação. Primeiro, o Pai vai ouvir porque Jesus está ali chancelando a nossa oração e é como se ele estivesse pedindo ao Pai no nosso lugar. É como se ele estivesse e ele está intermediando a nossa oração, a nossa petição junto ao Pai. É a chancela de que nós seremos ouvidos. Em primeiro lugar, a gente deve entender que o Senhor Jesus é Deus. Amém? E para a salvação da humanidade, para a glória do Pai, ele assume as limitações da humanidade. Quando ele veio ao mundo, naquele denominado tempo da humilhação, porque a Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, ele se fez carne, ele se fez homem, Deus se humilhou, Deus se rebaixou ao nosso plano para que a gente possa receber dele. E a Bíblia chama Jesus de unigênito do Pai. Unigênito é diferente de primogênito. Primogênito é o primeiro. Só existe primogênito porque tem o segundo. Agora, unigênito é único. O unigênito é aquele que significa que é o único que foi gerado. Jesus é o unigênito do Pai. E Deus deu para Jesus, deu a ele a posição de sacerdote, o sumo sacerdote, o mediador entre Deus e os homens. Portanto, amado, quando nós pedimos no nome do Senhor Jesus, há ali uma garantia, há uma testificação, há um certificado de acesso ao Pai, porque Jesus nos leva até o Pai. Jesus é o caminho que nos leva até o Pai. Então, a garantia é porque é como se Jesus estivesse pedindo em nosso lugar.
E a segunda garantia é porque Jesus tem um nome que está acima de todo nome. Por isso que nós devemos orar em nome de Jesus, porque o nome de Jesus é poderoso e está acima de todo nome. Jesus, depois de ter feito toda a obra de resgate e restauração do ser humano e de toda a criação, ele recebeu o nome que está acima de todo nome, e o seu nome será Deus Forte, Conselheiro, Maravilhoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E um dia, todo joelho se dobrará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, como Paulo afirma na carta aos Filipenses, capítulo 2. Quando Jesus deu a grande comissão aos seus discípulos, ele afirmou lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele não disse um poder, ele disse todo o poder, aleluia. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Ele tem em suas mãos todo o poder. O Senhor Jesus tem todo o poder. Portanto, meu amado, nós sabemos que não há impossíveis para ele, porque ele tem todo o poder. E aí ele diz que tudo que pedirdes em meu nome, eu farei. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu farei. Esta frase que o Senhor Jesus declara, ela nos deixa perplexos, né? Porque ela começa com a palavra tudo. Olha o olho como é que fica. Tudo. A gente precisa interpretar, amados, de uma forma correta, porque uma interpretação simplória e egoísta da nossa parte, a gente poderia dizer que, porque Jesus disse que a gente vai ter tudo, então a gente vai usar a oração como uma arma poderosa e a gente pode usar ela quando a gente quiser, da forma que a gente quiser, para satisfazer as nossas vontades, porque ele disse que vai dar tudo. Não é assim. A Bíblia nos mostra algumas experiências de homens e mulheres de Deus que não receberam de Deus tudo aquilo que pediram. Lembra de Paulo, o apóstolo da graça? Um homem notório, usado, instrumento de Deus. Por 3 vezes Paulo orou para Deus tirar o espinho da carne. E qual foi a resposta de Deus? Não. A minha graça te basta. Porque existem alguns padrões de Deus, amados, para uma oração ser aceita. E é importante que a gente conheça quais são esses padrões de Deus, os padrões que ele estabelece na sua palavra, para que as nossas orações recebam as devidas respostas. O primeiro padrão de Deus para que a nossa oração chegue diante dele é que nós tenhamos na nossa vida em santificação. Isaías capítulo 59, versículos 1 e 2 diz que eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido surdo, para que não possa ouvir, mas as vossas, aí vem uma questão que é sine qua non, não tem como mudar isso. Existe uma condição que nos afasta de Deus, que diz que mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não os ouça. Está entendendo que às vezes existe um padrão para a gente se achegar diante de Deus, que a gente não pode chegar na frente de Deus de qualquer jeito. O pecado é um dos grandes impedimentos para que Deus ouça a nossa oração. Sabe por quê? Porque Deus é santo. E é impossível se chegar diante dele com um coração sujo pelo pecado. Por isso que Jesus, como sumo sacerdote, ele abriu o caminho que nos dá acesso ao Pai, pelo seu sangue derramado ali na cruz. Pelo sangue de Jesus, eu e você somos purificados de todas as nossas iniquidades.
Se nós abrirmos a nossa boca e confessarmos a Ele os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de todas as nossas iniquidades. Então a gente não pode chegar diante de Deus sem santificação. Por causa de Jesus, pelo sangue que foi lavado e derramado, nós somos purificados, nós somos lavados, santificados e nós somos justificados no nome do Senhor Jesus. E no Espírito do Senhor temos acesso a Deus o Pai. Então, um dos padrões de Deus para que nós possamos nos achegar a Ele em oração é a santificação. Um outro padrão para que Deus possa responder às nossas orações, entendendo que não é tudo o que você pedir, você vai receber, tudo o que eu pedir, nem tudo eu vou receber, é porque todas as coisas que nós pedirmos têm que estar em conformidade com a vontade de Deus. Sabe por quê, meu amado? A vontade dele é maior e é melhor do que a nossa. Primeira Epístola de João, capítulo 5, versos 14 e 15. E esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, segundo a sua vontade. O texto da Epístola de João afirma que podemos confiar que Deus nos ouvirá quando pedimos alguma coisa segundo a sua vontade. Este é um princípio que nos ajuda a entender que Deus tem uma vontade soberana, que Ele está acima dos nossos desejos pessoais. Então, amados, quando você for orar pedindo a Deus alguma coisa, que o teu pedido esteja em concordância com a palavra. Que teu pedido seja algo que vai glorificar o nome do Senhor. Porque se estiver em concordância com a vontade de Deus, vai receber. Você vai receber, porque Ele atende a oração segundo a sua vontade. Por isso é muito importante que nós tenhamos intimidades com o Pai. Porque se temos intimidade, a gente conhece o coração, conhece o desejo, a gente conhece o caráter. Você é convidado para uma festa de aniversário de um amigo ou de uma amiga e você pensa, eu não vou chegar na festa de mão vazia, né? Eu vou comprar um presente. E aí você decide por uma roupa. Eu vou dar uma peça de roupa, uma camisa. E aí você entra numa loja e você começa a escolher aquelas roupas e você começa a dizer, essa camisa não combina com ele. E esse vestido não combina com ela. Não tem nada a ver com o gosto de fulano. Isso é intimidade. Isso é intimidade. Quando a gente for orar, a gente deve pensar, será que isso está de acordo com a vontade de Deus? Será que isso é do agrado do coração dele? O coração de Deus é movido para isso? Isso é intimidade. A gente precisa de intimidade para a gente poder orar como convém. Para a gente poder orar corretamente, segundo a vontade de Deus. Por isso, é preciso ter um tempo a sós com Deus. Porque quando a gente passa um tempo a sós com uma pessoa, a gente conhece ela melhor. Se você tiver o teu tempo a sós com Deus, você vai conhecê-lo melhor. Se você tiver o teu tempo reservado, o teu dia é corrido, o teu dia é ajustado, o tempo é muito escasso, programe o seu dia, porque deve estar tudo errado se você não tem tempo para Deus. Tem que ter tempo para Ele, querido. Tem que ter tempo para Ele, minha irmã. Se você quiser conhecer a Deus na sua intimidade, você tem que ter um tempo a sós com Ele. Na leitura da palavra, na tua devocional, em oração, tem que ter um tempo teu com Deus.
para que se possa conhecer a vontade dele. E aí, não só na comunhão, mas a vontade dele também é expressa na sua palavra, sabe? Devemos sempre conferir nossas petições com o que a palavra de Deus diz a respeito daquilo que ele quer de nós. E um terceiro padrão, além da santificação, além de estar em concordância com a vontade de Deus, o terceiro padrão que Deus estabelece para que a nossa oração seja ouvida é que ela esteja desprovida de egoísmo, esvaziada do nosso egoísmo, porque nós somos egoístas. Às vezes o nosso comportamento é infantil. Agimos como crianças que não sabem pedir, que pedem coisa errada, e se o pai não dá, quer fazer pirraça. Tiago, capítulo 4, versículos 2 e 3, cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e nada recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Às vezes nós fazemos tudo errado, amados. E a gente quer ter a nossa oração atendida, cheia de egoísmo, cheia de egocentrismo. A gente se coloca no centro, sentado numa mesa, bota um guardanapo pendurado na roupa e quer que Deus nos sirva. Não é assim, somos nós que servimos. O servo não é maior do que o Senhor. E nós é quem vamos servir a sua vontade. E aí a gente vai ver que quando nós estivermos neste lugar, entendendo o nosso lugar de servo, de filho obediente, de filho que teme e obedece ao Pai, é o melhor lugar do mundo para se estar. Porque aí é mais fácil para a gente entender a afirmação de que Jesus diz que tudo o que pedirdes eu farei, tem naturalmente algumas implicações, algumas limitações, porque são impostas inclusive por ele, porque senão o resultado é que as nossas orações estariam cheias do nosso egoísmo, para satisfazer os nossos prazeres. O ser humano, depois da queda, ele ficou cheio de maldade. Depois que nós caímos, nós ficamos cheios de maldade, de egoísmo. Entrou a inimizade com Deus na nossa vida. Imagine se todos os homens corrompidos por causa do pecado tiverem todas as suas petições egoístas respondidas. O mundo estaria um caos, pior do que está hoje ainda. Nossa oração ela é realmente respondida por Deus quando nós oramos segundo a sua vontade e não com a motivação errada de satisfazermos o nosso prazer, de satisfazermos a nossa vontade. E existe uma chave para a oração que é a fé. Quando no início eu fiz uma pergunta se às vezes durante o nosso tempo de oração o nosso pensamento começa a querer desvincular, a gente perde o foco, a gente se distrai no meio da oração. É porque às vezes a nossa oração não está centrada, direcionada, pautada, alicerçada pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Quando eu disse para os irmãos que eu tenho vivido algumas coisas, algumas experiências com Deus, é porque, de fato, eu quero louvar o nome do Senhor pelas coisas que têm acontecido. Hoje eu acordei de manhã, eu estava fazendo a minha devocional. Eu estava estou lendo o livro de Êxodo. E no meio da leitura, meu telefone tocou, 6h45 da manhã. Um dos meus vendedores me dizendo: chefe, estou com um problema, não vou poder trabalhar hoje. Aconteceu isso. E começou a chorar no telefone. Eu disse para ele: fica calmo, fica tranquilo. Resolve o teu problema, tira o dia de folga,
vai resolver tua questão e mais tarde eu te ligo para saber como é que você tá. Aí quando voltei para minha leitura, terminei a leitura, orei ao Senhor, aí cheguei no trabalho mais tarde, e aí lá no trabalho o meu chefe veio trazer alguns problemas e estava meio chateado porque queria tudo resolvido para ontem, aquele negócio todo e tal. Aí eu peguei o carro, falei, vou para a rua visitar algum cliente. No meio do caminho o cliente ligou, olha, eu quero conversar contigo porque eu tô cheio de problema. Uma atrás da outra. Uma coisa atrás da outra. Sabe o que eu fiz, querido? Eu parei o carro, eu encostei, eu estava na Dutra, eu entrei no Atacadão, no estacionamento do Atacadão, puxei o freio de mão e orei ao Senhor. Eu falei, Deus, está tudo dando errado, hein? O negócio tá chovendo, trabalho com venda e tá chovendo, o negócio tá tendenciando que não vai ser boa, mas a chuva é tua. Mas já aconteceu um problema de manhã com o meu vendedor, um problema com o meu chefe, agora um problema com o meu cliente. Deus, muda o cenário desse dia para mim em nome de Jesus. Se for da tua vontade, muda o cenário desse dia. Tá tudo dizendo que vai dar ruim, Senhor. Mas eu confio no Senhor para mudar o cenário. Desse desenho, desse dia que está parecendo que vai ser um caos. Eu confio no Senhor. Eu orei dessa forma e voltei para a rua e fui dirigindo até o destino. No meio do caminho o telefone tocou. Eu atendi no Bluetooth do carro, no alto-falante do carro, e era um amigo meu de infância, ele falando, oi Paulo, tudo bem? Eu falei, tudo bem, e você, como é que tá? Tudo bem. Ele, poxa, eu tô precisando de uma ajuda. Eu falei, fala, o que você precisa? Ele, eu tô abrindo um restaurante aqui no centro de Vilar dos Teles, e eu queria que você desse um pulinho aqui, porque eu quero que você seja o meu fornecedor. Já começou a mudar, sim ou não? Começou a mudar. Tava parecendo que ia ser um dia ruim, eu já ganhei mais um cliente. Aí eu fui visitar ele, deixei de fazer a visita que eu ia fazer e fui visitar. Fui lá abrir um novo cadastro e ganhei um novo cliente. Pra gente que trabalha com vendas, quanto mais cliente, melhor. Não obstante, eu abri o cadastro, bati um papo, revi um amigo e ele falou, eu vou pagar o teu almoço hoje. Meu irmão, Deus muda a situação. Deus muda a situação quando a gente ora com fé. É muito fácil a gente aceitar aquilo que é naturalmente, as coisas estão acontecendo. Não é natural, não. Natural é nós, crentes em Cristo Jesus, usarmos a fé. Isso é natural, porque é da nossa natureza espiritual. A gente usar a fé, a gente colocar fé em todas as coisas. A fé é um tempero que a gente tem que levar no bolso, a gente leva no coração. E quando a gente se depara com a amargura, quando a gente se depara com a tristeza, quando a gente se depara com o empecilho, a gente pega o tempero da fé, a gente coloca e transforma a situação para a honra e glória do nome do Senhor. Então, a chave da nossa oração tem que ser a fé. Ela é a certeza das coisas que se esperam. A fé não é um salto no escuro. Eu não oro porque tenho que orar. Eu não oro só porque eu sou crente. Eu oro porque eu tenho fé. Você ora porque tem fé. Né? Já que eu não estou fazendo nada, vou orar. Ah, agora deu a hora, vou orar. Não é. Nós oramos porque nós temos fé. E a nossa fé é baseada na palavra de Deus. Pois é a única certeza de que a nossa fé, ela não é vã, é quando nós lemos a palavra de Deus. Quando nós vemos aquilo que Ele tem preparado para nós. Nós somos sabedores do seu amor, somos sabedores do seu poder, somos sabedores das suas promessas. Aí isso casa com a fé. E isto nos ajuda a confiar que Ele é poderoso para responder às nossas orações. Então a gente começa a acreditar que fé também é convicção daquilo que não se vê. É dar o canto de vitória quando ainda está lutando.
Tu está passando pela prova e começa a glorificar o nome do Senhor. E o diabo não entende nada. Eu estou atacando ela. Eu estou atacando ele. Ele está sorrindo. Por quê? Por causa da fé que nós temos no nome do Senhor. Nós sabemos que não seremos derrotados. Sabemos que nós não vamos parar no meio do caminho. Porque a nossa fé está alicerçada no Senhor. Está alicerçada na sua palavra. Aleluia! No texto que nós lemos no início, o texto de Mateus capítulo 7, versículo 7, a parte B do versículo, Jesus disse-se: batei e abri-se-vos-á. Eu imagino, aleluia, eu me imagino diante de uma grande porta, porque o lugar onde Deus habita é grande. É um lugar poderoso, é um lugar majestoso. E essa porta que eu tenho que bater é grande. Do tamanho do Deus que eu sirvo. E quando eu chego diante dessa porta, eu sei que Deus está lá do outro lado. E Ele fica esperando uma atitude minha. Ele fica esperando que eu exerça a fé. Ele fica esperando que eu tenha esperança na sua palavra, que eu confie nele. E a Bíblia, Jesus disse, olha, bate na porta e ela vai se abrir. Só que às vezes, amados, a gente chega diante dessa porta, que já é difícil chegar lá. A gente chega diante dessa porta e a gente, tímido, com medo. Não pode ser assim. Ora, Deus está do outro lado. E Jesus te levou. O caminho é Jesus, você está nele. E Ele está em você. E você tem que ir confiadamente na presença do Senhor. Chega na porta, Ele está esperando você bater, meu amado. Ele está esperando você exercer a tua fé. Bata com força, confie. Deus está do outro lado esperando você exercer a tua fé. A porta que você bater vai abrir. A chave é fé. Bata com força. Confie em nada duvidando. Você está no Senhor. Na força do Senhor. Então utilize a tua fé. Chegue-se diante de Deus com fé. Bata na porta com fé. Ela vai se abrir em nome de Jesus. Romanos capítulo 1, versículo 17, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, o meu justo viverá pela fé. Não é por aquilo que nós conhecemos, não é pelo diploma, não é pelo tempo de vida, não é pelo tempo de igreja, é pela fé. Para obedecer os princípios da palavra de Deus, nós precisamos de fé. Para produzir frutos na vida cristã, nós precisamos de fé. Para agradar a Deus no nosso viver diário, nós precisamos de fé. Para ver o mundo transformado, nós precisamos de fé. Porque a fé é o poder da nossa oração. Ora, aí Paulo vai escrever aos Efésios, capítulo 3, do versículos 20 em diante, que quando nós nos achegamos a Deus com fé, e a gente bate na porta, convicto de que Ele vai abrir, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder. O que é o poder de Deus? É a sua palavra. O Evangelho é o poder dele na nossa vida. Aleluia! Tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações e para todo sempre. Amém. Deus é poderoso, Deus é o Criador, Deus é o controlador e sustentador de todo o universo. A Bíblia afirma, meu querido, que tudo foi criado pela sua palavra. Ele disse, haja luz e houve luz. João capítulo 1, versículo 37 diz que não há impossíveis para Deus. E o mais maravilhoso disso é que o Todo-Poderoso te ama.
O Todo-Poderoso está do outro lado da porta, esperando você bater. O Todo-Poderoso está do teu lado. Não há impossíveis para Deus. O nosso Deus é conhecido como um Deus que tem ouvidos e ouve, tem olhos e vê, as suas mãos estão estendidas e a sua boca tem resposta para mim e para você. É necessário, amados, que eu e você observemos o padrão de Deus, para que as nossas orações sejam atendidas. Santidade, nós precisamos conhecer a vontade de Deus e temos que nos esvaziar do nosso egoísmo. O grande desafio para que, na verdade, as nossas orações sejam atendidas é nós vencermos a nossa incredulidade. Sabemos que Deus tem todo o poder, mas parece que quando nós estamos no meio das situações difíceis, esquecemos que Ele pode transformar toda e qualquer situação. Devemos confiar que Ele nos abençoará e Ele nos ajudará quando estivermos no centro da sua vontade. Eu não estou dizendo que devemos estar em perfeição, mas a gente tem que estar buscando ela. A gente tem que estar buscando a santificação. A gente tem que estar buscando a vontade dele. E a gente tem que estar se esvaziando do nosso egoísmo, que é cruel, é mau. E aí, quando nós estamos no centro da vontade dele, conhecendo a sua vontade, a gente vai saber orar. E aí a gente vai receber o que pedimos a ele em nossas orações. Lá no livro de João, capítulo 2, versículos 1 em diante, a gente vê o primeiro milagre de Jesus quando ele foi convidado para aquele casamento, as bodas de Caná. E no meio da festa, do meio para o final da festa, acabou o vinho. O vinho que para os judeus no casamento significa alegria. O retrato do casamento, o retrato da vida a dois daquele casal é aquilo que se vê na festa do casamento para os judeus. Então não poderia faltar o vinho, porque senão era sinal de que faltaria alegria, de que a vida do casal seria incompleta. Então Maria, sua mãe, confiando que Jesus era todo poderoso, fala: olha, chama o mestre da sala, vai lá, procura meu filho Jesus e tudo que ele mandar você fazer, faz. E aí Jesus manda ele trazer um vaso com água. E Jesus transforma aquela água em vinho. E aí ele diz: agora apresenta o vinho para o mestre-sala, para o cerimonialista, para ver o que ele vai dizer do vinho. O mestre-sala pega o vinho e prova e reúne todo mundo. Olha, venham aqui. Olha que coisa maravilhosa. Venham todos. Eu quero dizer uma coisa. Geralmente, numa festa, quando chega do meio para o final, todos já estão abastados, já beberam muito vinho. E aí é comum que os noivos coloquem um vinho inferior, porque está todo mundo já satisfeito do vinho bom e nem vão notar a inferioridade do vinho que vem a seguir. Mas hoje aqui eu estou experimentando algo melhor. Depois de ainda passar esse tempo todo, eles estão trazendo um vinho que é melhor do que o primeiro. Sabe o que é isso? É Jesus fazendo mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Deus sempre nos abençoará, amados, com o seu melhor, de acordo com o ponto de vista dele e não o nosso ponto de vista. Porque às vezes a gente pede ruína pra gente. Às vezes a gente pede coisa que vai trazer destruição. E aí Deus diz não, mas Deus dá algo melhor. Ele troca aquele pedido insano da nossa parte e troca por uma bênção maravilhosa. O melhor de Deus sempre será o ideal para as nossas vidas. E na sua oração, glorifique o nome do Senhor.
Dê glória a Ele por tudo aquilo que Ele já fez e por tudo aquilo que Ele ainda fará na sua vida e na minha vida. Temos que glorificar o nome do Senhor. No texto de João, capítulo 14, no versículo 13, que nós lemos durante essa pregação, diz: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E a continuação do texto, do versículo 14, diz que devemos dar sempre a glória ao Senhor. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo sempre. Deus quer ser glorificado em toda a terra. E individualmente Ele deve ser glorificado em cada um de nós. Por isso que a oração é algo bem pessoal. Você fala com Deus expondo a sua situação e esperando o milagre. Ele faz o milagre e aí você devolve a Deus a glória e a honra que lhe é devida. Deus não vai fazer o milagre simplesmente para satisfazer a sua necessidade, a minha necessidade. Tudo o que Ele faz é para o louvor da sua glória. Jesus afirmou que é para o Pai ser glorificado que Ele atende a nossa oração. Tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Que Deus seja glorificado na tua vida de oração, meu irmão, minha irmã. A oração da fé. A oração que move o coração de Deus. A oração que é uma oração consciente, não uma oração daquela que a gente marca ponto. O autor da carta aos Hebreus fala de homens e mulheres, os heróis da fé, que pela fé tiveram experiências poderosas com Deus, e depois de relatar uma sucessão de milagres, o livro de Hebreus diz: e que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para me referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército dos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição, outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios, de açoites, sim, até de algemas e prisões, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestiram peles de ovelhas e de cabras, passaram necessidades, foram afligidos, foram maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Esses foram os heróis da fé. Podemos fazer parte dessa galeria de heróis da fé, porque o mesmo Deus que concedeu vitória, que concedeu a graça, que concedeu os milagres a esses heróis da fé, esse mesmo Deus está presente nas nossas vidas hoje. Batei e abri-se-vos-á, meu amado. Batei e abri-se-vos-á. Com fé, crendo que aquele que está do outro lado da porta é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E olha, não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Deus. Ele ressuscita o morto ao mesmo passo que nos concede uma fruta.
Ele é poderoso para fazer na tua vida infinitamente mais. O diabo vai tentar dizer que não. O diabo vai dizer que você não pode, que você é pecador, que você é falho, que você é pequeno. Sim, nós somos pecadores, nós somos falhos, nós somos pequenos, mas nós acreditamos no poder da fé. E a nossa fé está depositada no Senhor. E pela santificação, e conhecendo a vontade de Deus, e esvaziando o nosso coração de todo o egoísmo, de toda a vontade carnal, nós vamos obter vitória em Cristo Jesus para a honra e glória do nome do Senhor na nossa vida. Amém? A oração tem poder ainda. Não pare de orar. Não deixe de crer. A oração tem poder. A oração feita segundo os padrões que Deus ouve. Amém? Vamos orar? Eu quero orar por você nessa noite para que o Senhor te conceda essa graça de acreditar, de ter essa fé que transporta um monte de lugar, de ter a fé que remove o mundo espiritual ao teu favor, orando para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na nossa vida. Para que você tenha fé de que a situação da tua casa pode mudar, para que tu tenhas fé de que a situação da tua vida financeira pode mudar, para que tu tenhas fé de que a tua família vai ser salva sim, pela fé em Cristo Jesus. Vamos orar, amados, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, ó Pai amado, com toda a humildade nos achegar aos teus pés nesta hora em oração. Nós queremos chegar crendo, ó Pai amado, que o Senhor escuta a nossa oração. Pedimos, ó Pai amado, que o Senhor nos purifique de todos os nossos pecados, limpa o nosso coração, limpa nossas vestes, Senhor, para que possamos estar aptos para estar na tua presença. Paizinho querido, nós queremos crer que a tua vontade é o melhor para nossas vidas. Então revela a tua vontade para nós, Senhor. Revela o teu querer. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável para nós. E Deus, nós queremos nos esvaziar de todo o nosso egoísmo, de tudo aquilo que satisfaz a nossa carne, os desejos do nosso coração para satisfazer o nosso eu, para, Pai amado, quando nós nos colocamos no centro da nossa vida, parece que nós estamos no centro dela, controlando ela, mas nós não temos poder para isso. E só pode existir um rei no nosso reino, e esse rei é o Senhor. Então reina sobre nós, sobre a nossa vontade, sobre o nosso querer. Reina sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. Reina sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Pedimos ao Pai amado que nos dê sabedoria para orar como convém, Senhor. Para que a nossa oração não seja vã, não seja vazia, cheia de vãs repetições. Queremos orar para que venha o teu reino, para que seja feita a tua vontade, na terra, no céu. Oramos, ó Pai amado, para que o Senhor reine sobre nossas vidas. E aí, Pai, quando o Senhor entender que a nossa oração está de acordo com a tua vontade, que o Senhor possa nos atender naquilo que nós precisamos. Nos ajuda, Senhor, a exercer a fé que o Senhor nos deu, a exercer, ó Pai amado, o poder da palavra na nossa vida. Paizinho querido, nos ajuda, porque precisamos do Senhor, precisamos da tua sabedoria. Espírito Santo de Deus, nos ajuda, porque somos pequenos, e porque somos errantes. Nos ajuda, Pai, porque nós poderíamos estar fazendo tanto pela nossa igreja,
Poderíamos estar fazendo tanto pelo teu reino, poderíamos estar fazendo tanto pelo nosso próximo, mas às vezes estamos preocupados somente com nós mesmos. Nos ajuda, Senhor, a entender que o Senhor sempre terá o melhor para nossas vidas. Nos ajuda a vencer a voz do inimigo que insiste em dizer que nós não estamos sendo ouvidos. Nós cremos no milagre, nós cremos no teu poder, nós cremos, ó Pai amado, na família restaurada, nós cremos, ó Pai amado, numa igreja forte, nós cremos, ó Pai amado, que o Senhor tem nos dado autoridade em Ti para vencer os desafios, ó Pai. E nós não vamos parar, nós vamos avançar no poder que há no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a bater na porta com fé. Sabemos que o Senhor está do outro lado e a porta vai abrir, Deus. Vai abrir, Senhor, para o pai de família que ora e busca pela sua família. A porta vai abrir para a mãe, para a mulher que ora pelo marido, que ora pelos seus filhos. A porta vai abrir, Pai, para o filho que é temente, é obediente, que honra o pai e a mãe. A porta vai abrir, Senhor. Nos ajuda a chegar até Ti, Pai, com convicção de que a nossa fé em Ti, Senhor, pode nos ajudar a fazer proezas. E que, no final de todas as coisas, o Seu nome seja sempre glorificado nas nossas vidas. Por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo hoje e por tudo aquilo que o Senhor ainda há de fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Obrigado pelas vitórias que o Teu povo tem experimentado. Obrigado pela irmã Edelce que fez a cirurgia, ó Pai amado, e a cirurgia foi boa. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor tem dado uma boa recuperação. Louvamos o Teu nome, ó Pai amado, porque o Senhor abriu as portas e as coisas estão acontecendo. Obrigado pela vida do diácono Arthur, ó Pai amado, que tem a sua fé depositada no Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado porque em meio às provas nós sabemos que nós não estamos sós. O Senhor está do nosso lado, isso nos basta. O Senhor está conosco. Muito obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pela igreja, obrigado pelos nossos pastores, obrigado pela vida dos Teus filhos, pastor Vanderlei, pela vida do pastor Lélio. Obrigado pelo comprometimento que tem com a palavra em sempre trazer um bom alimento para nós. Fortaleça-os, ó Pai amado, na graça e no conhecimento da Tua palavra a cada dia. E nos ajuda como ovelhas a sermos obedientes, a sermos tementes ao Senhor. E que mais uma vez o Seu nome seja glorificado no meio da nossa igreja, dentro da nossa casa, na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, meu amado. Que Deus te abençoe, querido. Que o Senhor te dê força. Que o Espírito Santo de Deus te leve além. Que você tenha experiências. Que você tenha experiências poderosas com o Senhor. Busque, mano. Busque, meu amado. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Amém? Tenha fé. Vai nessa força que o Senhor está contigo. O Senhor está contigo. Ele está à tua frente, abrindo o caminho para que você possa caminhar na presença dEle. Que Deus nos abençoe, nos dê um final de semana abençoado na sua presença. Amanhã nós vamos estar aqui reunidos. Presbítero Wagner tem uma palavra de Deus para a tua vida. E domingo, o pastor Lélio, com a live com os irmãos que não estarão lá na igreja. Então participe da live se você não for à igreja. E se você estiver na igreja, vai ser com certeza um culto abençoado para a honra e glória do nome do Senhor. Que Deus nos abençoe, né, e nos fortaleça, que tenhamos um final de semana abençoado em nome de Jesus. Amém? Um abraço a todos. Beijo no coração de cada um de vocês e que o Senhor continue nos abençoando, tá? Até a próxima, em nome de Jesus. Um abraço.